Boa noite, muito boa noite. Entrando ao vivo mais uma vez para mais uma live, para, como eu gosto mais de dizer, como eu prefiro dizer, para mais uma aula, onde eu vou trazer conhecimentos e ferramentas, como sempre, conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas, eficazes e adaptáveis, para que você que está aí do outro lado consiga utilizar no teu dia a dia, adaptar a tua situação para combater toda e qualquer doença crônica não transmissível. É disso que se trata, é para isso que eu entro ao vivo toda terça e quinta às 19h30. Toda terça e quinta às 19h30 eu estou aqui, entrando ao vivo, por pelo menos meia hora ou mais, a ideia é ficar meia hora, sempre te munindo de conhecimentos embasados na ciência e de ferramentas práticas de eficácia comprovada, adaptáveis a toda e qualquer situação, pessoa ou preferência, para que você possa utilizar no teu dia a dia e já começar, a partir de assistir, de estar aqui ao vivo comigo, a praticar, a fazer virar verdade na tua vida, para sair do sofrimento de toda e qualquer doença crônica que você esteja enfrentando. Não tem nenhuma delas, doenças crônicas não transmissíveis, deixa eu completar. Toda e qualquer doença crônica não transmissível tem seu desenvolvimento, a possibilidade delas se desenvolverem é sobre uma biologia inflamada, um corpo inflamado, é sobre estilo de vida, é sobre hábitos, é sobre escolhas. Todas, a base é a mesma, a forma de desenvolvimento é a mesma. Corpos saudáveis, biologias saudáveis, com índices equilibrados de inflamação, jamais vão possibilitar o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. É por isso que quando eu digo a você que o que eu te trago aqui serve para combater todas elas e também para se prevenir, é sobre isso. É porque o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis se dá em biologias inflamadas, em corpos inflamados. E o assunto de hoje é muito interessante. Esta semana, ouvi uma das perguntas mais fabulosas que uma pessoa sofrendo de doença crônica já fez, especialmente de obesidade. Então, essa pergunta me fez trazê-la aqui como título de uma live, que é exatamente, a pessoa perguntou o seguinte: o que as pessoas estão comendo e que as fazem emagrecer e eu não? O que as pessoas estão comendo, gente? Esta pergunta é por demais interessante. E foi o que essa mulher me perguntou. Esta mulher é obesa, nível mórbido, ela está num nível de obesidade bastante elevado, ela sabe disso, ela tem diagnóstico, ela sabe que isso é uma doença, ela quer resolver, contudo ela não tem conseguido. Então, só para você que ainda não me conhece, que está chegando aqui pela primeira vez, que está acessando o meu perfil pela primeira vez, nunca me viu em nenhuma outra plataforma nem aqui, meu nome é Maria Nilde e o assunto neste perfil e também no meu canal no YouTube, como também nas outras plataformas, é saúde, especificamente combate e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, que eu vou tratar hoje. Não exatamente, sim, é da obesidade, mas a pergunta não é sobre obesidade. O que ela perguntou foi: o que as pessoas estão comendo e que as possibilita emagrecer? Por que elas emagrecem com o que estão comendo e eu não? Sendo que eu já fiz de tudo e às vezes até emagreci bastante, mas depois engordei ainda mais.
É a coisa mais comum. É muito comum nas pessoas obesas. Porque elas emagreceram sem o conhecimento devido, sem o conhecimento necessário para fazer as melhores escolhas dentro da sua individualidade biológica, das suas preferências, dos seus ambientes, daquilo a que tem acesso. E também, quando eu falo de individualidade biológica é sobre não se privar das coisas que você mais ama. Porque quando a pessoa se priva daquilo que ama, não há a menor chance dela sustentar essa privação por longo prazo. Então não é sobre se privar de comer aquilo que ama. É por isso que essa mulher estava indignada quando disse: o que essas pessoas estão comendo? Por que elas conseguem emagrecer e eu não? E essa resposta eu tenho dado ela aqui em quase todas as aulas. Mas eu sei que eu repito em quase todas as aulas de maneira generalista. E por que eu repito de maneira generalista? Porque eu não tenho acesso aqui à tua individualidade biológica. Eu não tenho acesso aqui às tuas preferências. Eu não tenho acesso aqui ao ambiente em que você vive. Qual é o tipo de ambiente? Quais alimentos são mais abundantes? Eu também não tenho acesso aqui a qual é a tua condição de doença. Ou se você é saudável, quer quer promover a tua saúde. Eu não tenho acesso a informações específicas sobre você que está aí do outro lado. Na Anima Mentoria é diferente. Na Anima Mentoria, quando a pessoa chega para a Anima Mentoria, ela vai trazer a sua história, suas preferências, sua individualidade biológica, seus exames, vai me dizer onde ela vive, qual é o tipo de alimento que é mais abundante, o que ela tem mais acesso, quais são as facilidades que ela tem, quais são as suas preferências. E aí é infinitamente diferente. Sabendo, conhecendo tudo isso sobre a pessoa, nós já podemos escolher a melhor ferramenta e adequar tal ferramenta a todo esse conjunto de coisas que define esta pessoa, suas condições de vida, sua individualidade total. Diferente daqui, no gratuito, no Instagram e no YouTube, onde esta live também estará disponível brevemente, que nós estamos trazendo informações valiosas, sim, todas com base na ciência, e também entregando ferramentas práticas e adaptáveis. Contudo, é preciso que a pessoa tenha um certo nível de conhecimento ou que esteja buscando para compreender, especialmente quando eu falo de o que essas pessoas estão comendo que possibilita elas emagrecerem e ou não. Foi essa a pergunta da mulher obesa mórbida, por sinal. Eu posso começar dizendo o que digo quase sempre na maioria das aulas. Certamente elas estão comendo alimentos naturais, frescos e saudáveis. Depende do país onde estejam, da região onde estejam. É possível alguém emagrecer comendo alimentos industrializados e ultraprocessados, desde que essa pessoa conheça bastante de leitura de rótulo, já tenha o hábito de comer alimentos mais saudáveis, digo mais nutritivos, porque alimentos industrializados não são saudáveis, mas para emagrecer eles podem funcionar. A pessoa pode estar suplementando, e os suplementos são ultraprocessados, industrializados. Isso possibilita a pessoa emagrecer? Sim. Não é comum pessoas obesas se utilizarem um pouco de suplemento, às vezes sim, um pouco até, dependendo de quem está tratando, da equipe que está tratando, até um pouco mais. Não é a minha indicação, não é o meu caso. Mas eu sei que em alguns lugares do mundo, não é o caso do Brasil, tá? Se você está no Brasil, você não se enquadra nessa característica. A facilidade, a abundância de alimentos frescos, naturais e orgânicos não é tão grande quanto no Brasil. Você pode me dizer, mas aqui no Brasil também não é tão abundante o acesso a alimentos orgânicos. Sim, orgânicos talvez não seja tão abundante em todas as regiões, embora esteja se tornando. Na última década, eu diria, ou uma década e meia, tem aumentado muito o cultivo de alimentos orgânicos e, portanto,
Em todas as regiões do Brasil já podemos ter acesso. Pode não ser tão abundante, pode não ser tão acessível, mas existem sim. Estão disponíveis sim. Em algumas regiões mais fáceis de encontrar, em outras talvez não tão fáceis. Eu moro em São Paulo, que é considerada uma das cidades mais difíceis, porque o plantio é um pouco distante, de um modo geral, e eu tenho acesso, porque eu busquei, porque eu perguntei, porque eu investiguei. Então eu tenho acesso sim a alimentos frescos, vegetais, claro, e orgânicos. Então por que eu estou dizendo que em algumas regiões do mundo não são tão abundantes e por isso existem alimentos industrializados, que aí a pessoa precisa conhecer bastante de rótulo e ter bastante atenção para ler aqueles rótulos e conhecer os ingredientes que estão presentes ali para fazer as escolhas, eu não vou dizer as melhores naquela condição, e também ter acompanhamento de profissionais que possam, na grande parte das vezes, prescrever suplementos que vão possibilitar que essa pessoa não sofra por fome, como essa mulher disse, né, que já fez muitos sacrifícios e consegue até emagrecer, mas depois engorda muito mais. Para que a pessoa não passe fome, precisa ter alimentos, combinações de nutrientes exatos, muito bem elaborados, muito bem combinados. Então essa pessoa precisa de uma equipe multidisciplinar para poder prescrever alimentos ultraprocessados, que sejam mais ricos em nutrientes, e também suplementos. Isso eu estou falando para quem está fora do Brasil, tá, gente? Porque para quem está no Brasil, a regra é básica. São alimentos vegetais, o mais fresco possível, e quando possível orgânico. Essa é a base. E por que eu digo esta base e não entro no detalhe? Porque se você estiver em São Paulo, como eu, os alimentos orgânicos são sazonais também. Mas geralmente um lugar, um comércio que trabalha com alimentos orgânicos tem diversos fornecedores. Ainda assim, existe determinada época do ano que tal alimento não está disponível, porque em razão da produção sazonal da natureza, o momento que a natureza dá, aquele alimento não está disponível. Então foi uma das coisas que eu aprendi há muito tempo, foi comer o que a natureza está ofertando. Quando a gente começa a optar, a escolher comer alimentos vegetais, orgânicos e frescos, nós aprendemos também a comer o que a terra está dando, o que a natureza está produzindo de alimento em cada período do ano. Existe um momento em que a gente não encontra morango de jeito nenhum, ou kiwi, ou mesmo maçã. Banana é difícil, porque mesmo que a produção seja pequena, ou um tipo ou outro, é comum encontrar banana. Eu não me lembro de nenhuma época do ano em que eu não encontrei nenhum tipo de banana. Mas se você tiver um tipo preferido, não vai encontrar. Então se faz necessário que a pessoa que realmente esteja engajada em recuperar sua saúde, compreenda isso e comece a se predispor a experimentar, a fazer novas experiências com alimentos que não está habituada. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo. Eu sei que não é tão fácil assim. Contudo, o nosso paladar é tão educável quanto nós. O nosso paladar é educável. Por isso é possível, embora não seja fácil. E a base é esta. Quando aquela mulher me diz o que estas pessoas estão comendo e que possibilita que elas emagreçam e eu não. Então a minha resposta para ela foi, e estou trazendo aqui para te dar essa mesma resposta, como você está falando de pessoas que moram no Brasil, certamente elas estão comendo mais alimentos vegetais e frescos do que você. É simples assim. É por isso que eu digo, não é fácil, contudo é simples. Não é fácil, mas é simples. É simples sim. É uma compreensão básica. O que são alimentos vegetais? Tudo que a terra dá, tudo que vem da terra. O que são alimentos não vegetais? Carnes, por exemplo, não são vegetais.
Leite e derivados não são vegetais. Tudo que vem dos animais não são vegetais. Muitos alimentos ultraprocessados são compostos de vegetais. Por isso que eu não falei só vegetais. Vegetais frescos. O mais fresco possível. Se você puder colher de manhã e comer no mesmo dia, maravilha. Se não puder, como eu que moro em São Paulo, conservo um pouco mais. Às vezes eu como alimentos que já estão por aí, viajando, passeando, sendo transportado há um bom tempo. E como são vegetais, eles têm vida curta, a maioria, não todos. E aí não tem prazo de validade. Mas eu diria que tem muitos vegetais que duram mais de um mês percorrendo por aí depois de colhidos. Principalmente as frutas mais duráveis e alguns legumes mesmo. Verduras são mais perecíveis, elas se deterioram mais rápido. Mesmo assim, existem formas de conservação que as empresas que trabalham com isso se utilizam para poder nos atender. Então, só para você entender, a minha alimentação não é tão fresca quanto eu gostaria. Se eu morasse perto das pessoas que cultivam, seria muito mais fresca, mas não é. Contudo, por isso que o importante é que seja vegetal e fresco, o mais fresco que você conseguir. Se for orgânico, muito melhor. Se forem orgânicos, muito melhor. Muito melhor, porque os agrotóxicos, os pesticidas, como se falam por aí, têm muitas propriedades nocivas à saúde humana. Aliás, eles são nocivos à saúde humana. E muitas vezes são utilizados excessivamente. Embora existam leis que regulamentam, nem sempre as leis são levadas ao pé da letra no dia a dia das pessoas. E não há fiscalização que dê conta num país tão grande quanto o nosso. Então vamos lá. Eu sei que às vezes as pessoas podem ter dúvidas sobre vegetais, frescos e orgânicos. Mas como eu disse aqui, é tudo que vem da terra. E aí tem uma aluna minha que diz, mas o trigo vem da terra. É verdade. O trigo vem da terra. Então, se eu comer trigo, eu vou estar comendo um vegetal. Não é fresco, nem pode ser orgânico também. O pior é que pode ser orgânico. Fresco não, porque trigo não tem como comer fresco, né? Ele é processado. Aliás, ele é ultraprocessado antes de chegar à nossa mesa, antes de ser útil para nós. E como eu já disse em outras aulas, mas neste caso eu vou dizer, porque aquela pessoa que me fez essa pergunta consome muitos alimentos ou produtos alimentícios à base de trigo. O trigo, como se sabe, o trigo de hoje, dos dias de hoje, não é um alimento rico nutricionalmente falando, muito pelo contrário. O trigo é ótimo, né? O trigo é um alimento extremamente pobre em nutrientes, além de ser muito prejudicial à saúde por conter glúten. O glúten é um componente inflamatório. E aí as pessoas pensam e me dizem muito, eu tenho intolerância ao glúten, eu tenho alergia ao glúten, meu filho, minha filha tem intolerância ao glúten ou alergia ao glúten. A verdade é que toda e qualquer pessoa que consumir trigo excessivamente tem possibilidade de desenvolver alergia ou intolerância. Porque é como se coloca muita água no recipiente e uma hora vai transbordar. É o transbordo, chega uma hora que seu corpo não dá conta de administrar. Algumas pessoas são mais resistentes, outras menos resistentes. O que acontece? Aquela que é menos resistente, mais rapidamente vão surgir a intolerância, a alergia, ou seja, o que for. Alguma dificuldade, alguma questão com o trigo. Em razão do glúten mais especificamente, ou geralmente. Contudo, ainda assim o trigo está causando outras questões que a pessoa às vezes não está se dando conta. Porque como ele é um carboidrato ultraprocessado e pobre em nutrientes, ele não tem valor nutricional para o teu corpo, mas ele gera uma demanda energética para
administração e ele, na nossa biologia, se transforma em açúcar, em glicogênio. Logo, é extremamente prejudicial à saúde. A cada vez que você consome uma porção de trigo, seja em que tipo de alimento, de preparação for, você tem uma descarga enorme de glicogênio. De repente desencadeia uma situação dentro da nossa biologia de emergência por causa do excesso de glicogênio, excesso de açúcar. Surge para as nossas células uma situação de emergência. E a pessoa que consome muitos produtos, muitos alimentos ou produtos alimentícios à base de trigo, causa esse tipo de emergência, entre aspas, o tempo todo no seu corpo. Chega uma hora que esgota a capacidade de administração daquele produto. É por isso que desencadeia as alergias, é por isso que desencadeia a intolerância, é por isso que cria problemas, não antes de desencadear uma obesidade ou excesso de peso, um diabetes tipo 2, ou outras, a própria hipertensão. Não é sobre gordura e hipertensão, é sobre todos os produtos, todos os alimentos que a pessoa consome e que se transformam em açúcar na nossa biologia. Porque o açúcar é gordura no sangue e vai para a corrente sanguínea rapidamente. Aquela emergência da célula, aquela emergência celular que eu acabei de dizer, que a cada vez que qualquer pessoa, se eu consumir também um alto volume de carboidrato, imediatamente vai surgir para as minhas células, especialmente as células intestinais, as bactérias e toda aquela galera que está ali trabalhando, uma situação emergencial. É como se gerasse uma correria para administrar aquele excesso de glicogênio que está chegando. Literalmente, rapidamente, todos os trabalhadores ali no intestino fazem com que aquela demanda entre para a corrente sanguínea. E aí, imagina, o pico de insulina vai lá para o topo. Por isso que rapidamente, além da obesidade, e desencadeia-se também o diabetes tipo 2. Não necessariamente nessa mesma ordem. Pode ser que o diabetes chegue antes da obesidade. Mas não tem como evitar isto. E o que acontece? A maioria da população está praticando, está tendo diariamente uma alta ingesta de alimentos produzidos à base de trigo. Mesmo as pessoas veganas e vegetarianas, porque eu lido com elas também. E várias delas já estão doentes. Então, para esta mulher, eu dei essa explicação porque falei do trigo, porque a pessoa, não foi ela, outra pessoa que me disse, mas o trigo é um vegetal. É sim, extremamente pobre em nutrientes. É por isso que eu digo, estude, se informe, me acompanhe, assista às aulas, às lives que estão disponíveis aqui no Instagram e também no YouTube. Aprenda. E também, claro, contrate a Ânima Mentoria. Compre a Ânima Mentoria e venha ter um acompanhamento mais direto, mais individualizado, mais específico para a tua situação, tua necessidade e tudo que diz respeito a você, inclusive rapidez na recuperação da tua saúde. E quanto a fora o trigo, que é um alimento que eu sei que é difícil, como eu disse, é simples, contudo é difícil para a pessoa largar, e é difícil porque causa sofrimento, porque a biologia da pessoa está viciada e ela também, as papilas gustativas estão acostumadas, toda a biologia dela está acostumada àqueles alimentos. Contudo, como eu estava dizendo e falei rapidamente, o nosso paladar é tão educável quanto nós. É preciso ter paciência, persistência e buscar. Buscar conhecimento, buscar ajuda e persistir. Como aquela mulher é persistente. Ela disse, eu já emagreci várias vezes, mas engordo mais ainda. Ela disse, a cada vez que eu emagreço 5 quilos, eu engordo 7 ou 8. Se eu emagrecer 7 quilos, eu engordo 10 ou mais. Se eu emagrecer 15 quilos, eu engordo 20 ou 25. É assim que tem sido a vida dela. Por isso ela chegou no nível mórbido de obesidade. E por isso ela sofre tanto quando ela tenta emagrecer. Porque ela já testou vários métodos. Alguns funcionaram, outros não.
Estou trocando muitas palavras hoje. Mesmo aqueles que funcionaram, depois ela voltou a engordar. E para ela é como se isso fosse uma coisa impossível. E aí ela vê pessoas engajadas e conseguindo resultado. Por isso que ela veio e perguntou para mim: o que essas pessoas estão comendo? Por que elas estão emagrecendo e eu não? Porque mais do que entender o que as pessoas estão comendo, você também precisa entender que essa é uma questão de mentalidade, de mindset. É preciso cuidar da saúde mental. É preciso conhecer a tua formatação mental. É preciso conhecer o que você pensa sobre alimentação. O que você compreende sobre alimentação. Quais são os teus hábitos alimentares desde a infância. Porque tudo isso é o que forma o teu conjunto de paradigmas ou a tua formatação mental que te leva a fazer certas escolhas alimentares. E acredite você ou não, a maioria absoluta das pessoas não sabe o que e o quanto come. Eu já disse isso várias vezes, em diversas lives aqui. A maioria absoluta das pessoas, incluindo as pessoas adultas, não sabem o que come e também não sabem o quanto come. E esta mulher que me fez a pergunta é uma delas. Ela não sabe o que come. Porque ela acredita que está se esforçando muito. Ela acredita que está se privando de tudo que ela gosta. Ela acredita que isso está uma chatice, está muito difícil. Ela acredita, na verdade, que não consegue emagrecer. Que emagrecer não é para ela. Que as outras pessoas conseguem. E ela não entende o que acontece com aquelas outras pessoas. Ela não entende o que aquelas outras pessoas estão comendo. Eu posso garantir que para emagrecer estão comendo coisas diferentes daquelas que você está comendo, minha querida. São outros alimentos. E também outras práticas, porque não é só sobre alimento. Mas a alimentação é uma parte muito importante para quem deseja ou se manter magro, ou combater a obesidade e ou o excesso de peso. Sim, a alimentação é um dos itens mais importantes. Enfim, só para recapitular, a aula de hoje foi sobre o que as pessoas estão comendo, porque essa mulher me fez a pergunta indignada, chateada, o que essas pessoas estão comendo e por que elas conseguem emagrecer ou não. E aí na conversa um pouquinho depois ela disse: sim, eu já emagreci várias vezes, mas a cada vez eu engordo muito mais do que emagreci. E aí eu te trouxe aqui que se está no Brasil, com certeza a base alimentar das pessoas que estão emagrecendo ou que se mantém magra é de vegetais, a maior parte, por isso que eu digo a base, frescos e possivelmente boa parte orgânicos. Se não puder ser orgânico, vegetais, fresco. A base alimentar. Ah, quer dizer que eu não posso comer carne? Claro que pode. Quer dizer que eu não posso comer nada de ultraprocessado? O ideal seria, mas é um tanto quanto difícil. Então reduza o quanto for possível, sabendo que alimentos ultraprocessados não favorecem a saúde. Se você quer ter saúde, quer combater a obesidade como aquela mulher quer, um dos únicos caminhos é necessário que você reduza o consumo de ultraprocessado. Para ela, que é uma grande consumidora de ultraprocessado, é necessário. Se ela não reduzir, ela não consegue emagrecer. E é por isso que toda vez que ela emagreceu, ela reduziu chamando aquilo, uma palavra que é muito mal interpretada, eu nem vou usar aqui agora. Ela reduziu acreditando que tinha hora para acabar e que depois podia voltar a comer tudo que comia antes. Toda vez que ela voltar a comer, tudo que ela comia antes, com certeza ela vai voltar a engordar mais ainda do que ela estava antes. É assim que funciona. E ela sabe disso agora. Mas além de ter entendido na nossa conversa que a base alimentar para toda pessoa, não só que está magra ou está conseguindo emagrecer, se era acima do peso ou obesa, se está no Brasil, vegetais frescos. Se você puder
consumir os orgânicos, escolher os orgânicos um tanto melhor. Se está fora do Brasil, esta pessoa deve conhecer. Eu me refiro fora do Brasil, em países onde a abundância de alimentos frescos não é tão grande, ou em regiões, existem bastantes regiões do mundo onde a abundância de alimentos frescos não é tão grande. Nestes casos, a pessoa precisa já ser especialista no sentido de ter uma grande facilidade para conhecimento de rótulo e, portanto, conhecimento dos nutrientes. E para isso a pessoa precisa estudar. Se você não tem, estude sobre alimentos, sobre nutrição, porque é do seu interesse, se você deseja emagrecer ou recuperar-se de qualquer outra doença crônica não transmissível. Então, se você não está no Brasil, se você está em algum país ou qualquer região do mundo em que a abundância de alimentos, de vegetais frescos não é tão legal quanto no Brasil, é preciso conhecer bastante de rótulo. Se não conhece, busque esse conhecimento e também ter acesso a uma equipe multidisciplinar que possa te prescrever suplementos para garantir a combinação necessária de nutrientes para que você não sofra, não se prive das coisas que ama e tenha e receba os nutrientes necessários para a recuperação e ou manutenção da tua saúde. E por que quem está no Brasil, que pode comer vegetais frescos e orgânicos, não precisa disso? Porque nos vegetais já tem tudo lá. Principalmente se forem orgânicos, porque seguem uma sazonalidade de produção da natureza. E essa sazonalidade, a natureza tem uma inteligência incrível, infinita, que produz exatamente aquilo que nós precisamos no momento adequado. Então não tem erro. É só a coisa mais fácil para quem está no Brasil. Não só no Brasil, eu sei que tem outras regiões do mundo também que produzem bastante alimento. Mas eu estou me referindo ao Brasil porque a diversidade aqui é enorme. Eu não acredito que em outro país do mundo tenha uma riqueza tão grande, tão diversa de alimentos plantados, né? Como disse a carta do cara lá, onde se plantando tudo dá. Aqui, se plantar dá. Então aqui tem de tudo. Ah, deve ter uma coisa ou outra que não tem? Sim, sei lá. Eu vou falar que tâmara, por exemplo, não tem. Não conheço tâmara fresca no Brasil. Nunca vi, sinceramente. Se você conhece, me fala. Me diz onde tem que eu quero. Eu gosto de tâmara, mas ela vem de muito longe. E ela não está fresca, ela está seca. Tem mirtilo, acho que agora já tentam plantar no Brasil, não tenho certeza. Mas mirtilo fresco também não é tão comum. Até acho, mas não é tão comum. Tem alguns que são escassos, mas é minoria absoluta. E não faz falta para a nossa nutrição. Então, para você que tem dúvida, eu só estava recapitulando aqui. E é claro que eu trago aqui as ferramentas e os conhecimentos básicos. Como eu disse, não é específico. Eu não sei aqui qual a tua individualidade biológica, quais as tuas questões de doença, quais as tuas preferências por alimentos preferidos, quais os alimentos frescos e orgânicos e naturais que são mais acessíveis a você. Vegetais, não é natural, é vegetal a palavra. Porque às vezes o fabricante escreve lá natural e a pessoa acredita. Alunas minhas e alunos meus, só porque está escrito no rótulo que é natural, a pessoa acredita. Eu falo, ei, natural é o que vem da natureza. Se tem embalagem, não é natural. Aliás, hoje eu li um post que, desculpa, eu não lembro o nome da pessoa que postou, mas eu achei muito interessante, embora um pouco pesada a frase, mas ela diz exatamente a verdade que a pessoa precisa compreender. Aproveita e anota aí, você que está do outro lado. O post da pessoa era uma frase que dizia: descasque mais e desembale menos. Porque quanto maior a durabilidade do alimento, menor a vida de quem o consome. E aí ela não estava falando de alimento, ela estava falando de produtos alimentícios, né? Porque os produtos ultraprocessados que chegam embalados até nós, eles têm um prazo de validade, que muitas vezes são longos. E aí a pessoa, eu achei essa frase pesada, mas é uma verdade. Quanto maior o prazo de validade do alimento, menor será a vida do consumidor daquele alimento ou da consumidora. É sobre isso que eu ensino na Ânima Mentoria. É sobre o que são alimentos realmente favoráveis à biologia humana.
é sobre como encontrá-los, é sobre como incluir na sua ingesta, é sobre como escolher aqueles que você tem mais facilidade para ingerir, é sobre como não se agredir se privando daquilo que você mais gosta e se impondo consumir coisas, alimentos que você não gosta. Eu não consumo alimentos que eu não gosto, de jeito nenhum, e também não me privo daqueles que eu gosto. Todos os alimentos que eu deixei de comer, produtos alimentícios, é porque não me fazem falta nenhuma. E eu trabalho na Ânima Mentoria da mesma forma. Todas as minhas alunas e alunos sabem que na Ânima Mentoria nós não trabalhamos para aumentar o sofrimento das pessoas, como aquela mulher que disse: eu não aguento mais. O que essas pessoas estão comendo e elas conseguem emagrecer ou não? Elas sofrem a cada dieta que faz. Na Ânima Mentoria não tem isso. Na Ânima Mentoria tem conhecer você, suas preferências, sua individualidade biológica, quais as doenças que você já está enfrentando, qual o acesso que você tem, qual o teu nível de conhecimento, e te entregar conhecimentos e ferramentas adaptáveis a você, a tua individualidade biológica e a tudo mais que compõe a tua individualidade, de gosto, de preferência, de ambiente, de conhecimento, de tudo. É sobre isso que nós trabalhamos na Ânima Mentoria, porque, como eu costumo dizer, não é para aumentar o sofrimento das pessoas, é para, de maneira simples e o mais célere possível, o mais rápido possível, conduzi-la a um aprendizado, capacitá-la a criar a sua biologia, na sua biologia, a condição ideal para a saúde se desenvolver e para afastar-se cada vez mais das doenças. É sobre isso. Pode ter uma pessoa que aqui, na Ânima Mentoria, ao mesmo tempo, que detesta quiabo, e outra que ama o quiabo. Pode ter uma galera que detesta jiló, e algumas, uma ou duas, que amam jiló. Pode ter uma pessoa que não aprendeu ainda nem a comer alface e tomate. E aí, ou seja, essa pessoa não tem o hábito de comer vegetais. Mas na alimentação dela, há de se encontrar coisas que ela já gosta e que possam favorecê-la, e também entregar-lhes ferramentas que vai facilitar a ela incluir os vegetais aos quais ela tem mais simpatia ou mais predisposição a experimentar, porque eles são necessários. Eu não vou dizer aqui que você não vai comer vegetais frescos, a menos que você não se importe de continuar doente e de continuar alimentando essa doença. Se você se importa, se você quer se tornar saudável, é preciso. Mas há um processo, um método de aprendizado para que você não sofra com isso, para que você também não se abstenha dos alimentos que você gosta, para que você também não tenha que tirar tudo que você gosta e incluir tudo que você não gosta e muitas vezes detesta. Não é sobre isso. É sobre encontrar, porque a diversidade é muito grande. E quando você traz para nós, na Ânima Mentoria, qual é a tua base alimentar, porque essa é uma das primeiras ferramentas, nas primeiras semanas, nós vamos compreender como é que você se alimenta. E a partir dali, facilita te entregar as ferramentas certas e os conhecimentos ideais para que você consiga recuperar a tua saúde. Ah, Mariane, como que eu faço para entrar para a Ânima Mentoria? Simples. Aqui no Instagram, clica no link da minha bio e em seguida no botão Ânima Mentoria. Se estiver no YouTube, onde esta aula estará disponível brevemente, ou em outras plataformas como LinkedIn, TikTok, Facebook, Threads ou qualquer outra, clica no link que está disponível na descrição deste vídeo. Você, ao clicar neste link, ou no link da bio do Instagram e no botão Ânima Mentoria, vai cair direto num breve questionário, que nós chamamos também de aplicação. Você vai responder algumas perguntas, poucas perguntas sobre você. Nós vamos receber essas perguntas, ler e vamos entrar em contato contigo. Conversar, por uma breve conversa. Nesta conversa, se identificarmos em você uma pessoa implementadora, uma pessoa que, ao receber os conhecimentos embasados na ciência e as ferramentas práticas de eficácia comprovada e adaptáveis a toda e qualquer pessoa ou situação, vai implementar, vai fazer virar verdade na sua vida, vai tornar ação,
nós vamos dizer fulano, ok, pode vir para a Anima Mentoria. Você vai se beneficiar muito da Anima Mentoria e vai obter resultados extraordinários. E esse é o nosso interesse. Então, entregamos o link de compra para a pessoa e ela vai comprar a Anima Mentoria. É um produto vendido, cujo valor, perto do benefício que propicia para as pessoas, perto dos resultados que levam as pessoas a terem, é insignificante. A duração da Anima Mentoria é de 4 meses. Acontecem encontros semanais de 1h30 no mínimo, ao vivo comigo em uma plataforma digital. Além desses encontros semanais de 1h30 no mínimo, e de 4 meses de duração da Anima Mentoria com encontro semanal, e mais um encontro presencial no final, que é um dia onde a gente se encontra para celebrar e para praticar hábitos saudáveis juntas. Esse é o encontro presencial, também faz parte da Anima Mentoria. Você tem um grupo de WhatsApp com toda essa comunidade que está buscando os mesmos objetivos que você, tem os mesmos interesses e, portanto, adotando e implementando as mesmas práticas, ou seja, práticas e hábitos saudáveis de alimentação, de movimento e de gerenciamento das emoções. Também você tem acesso ao meu WhatsApp e ao WhatsApp das pessoas que colaboram com o meu trabalho para tirar dúvidas diariamente. Mandar tuas perguntas, tuas dúvidas, tuas questões todas e nós respondemos diariamente a todos os questionamentos. Tudo isso você tem acesso por apenas R$ 4.997 e que pode ser parcelado em até 10 vezes na Hotmart, que é onde está disponível. Contudo, se naquela conversa, após ler as tuas respostas e conversar com você, nós entendemos que você é uma pessoa procrastinadora, que você ainda não está pronto para implementar, que corre-se o risco de você não obter os resultados extraordinários que as pessoas que participam da Anima têm tido, nós vamos dizer: ei, fulano, fulana, talvez este não seja o seu momento. Espera um pouco mais. Continua acompanhando a professora Maria Nilde aqui no gratuito. Implementa os conhecimentos e ferramentas que recebe aqui. Coloca em prática. Testa esses conhecimentos. Testa essas ferramentas. E daqui a algum tempo, aplica novamente. Nós dispensamos as pessoas. Nós as aconselhamos a não entrar para a Anima Mentoria? Sim. Nossa, Maria Nilde, você não quer vender mentoria? Sim, eu quero, eu preciso, é o meu trabalho. Contudo, o que eu não quero é pessoas tomando prejuízo. Todas as pessoas que entram para a Anima Mentoria, elas ganham mais, elas saem com maiores resultados do que o que nós prometemos. Elas têm resultados surpreendentes. Até hoje não entrou ninguém que não obtivesse. É por isso que nós temos essa aplicação e temos essa conversa inicial, antes da pessoa iniciar, para evitar que uma pessoa ainda não preparada, ainda não pronta para implementar, para mudar, para implementar mudanças, para implementar novos hábitos, para utilizar as ferramentas que recebe no seu dia a dia, testar os conhecimentos. Se ela não estiver pronta para isso, corremos o risco dela não obter os resultados extraordinários. E neste caso, geralmente se acontecer, nunca aconteceu, mas se acontecer, é porque ela não colocou em prática tudo que recebe. Isso porque na Anima Mentoria eu também tenho o seguinte compromisso. Toda pessoa que entrou para a Anima Mentoria e comprovou, que implementou, que tornou verdade, que colocou em prática todos os conhecimentos e ferramentas que recebeu e não obtiver resultado, esta pessoa pode pedir o seu investimento que nós devolvemos integralmente. Contudo, ela precisa comprovar que implementou, que fez tudo o que entregamos, que testou, que tornou ação, que agiu de acordo com os conhecimentos e ferramentas que recebeu. Fez tudo. Não obteve resultado, é só solicitar que nós devolvemos o seu dinheiro. Isso acontece? Nunca aconteceu. Tem chance de acontecer? Zero chance. Zero chance. Porque não tem erro. São conhecimentos com base na ciência e ferramentas testadas e comprovadas, de eficácia comprovada, adaptáveis.
Se a pessoa implementar, ela vai obter resultado. Ah, então você promete só por prometer? Não, eu prometo para você ter certeza de que você vai obter resultado. Até hoje eu não devolvi dinheiro de ninguém e acredito que por esta razão não devolverei. Porque se a pessoa implementar, ela vai obter resultado. A questão é que muitas pessoas não implementam e é por isso que nós aconselhamos algumas delas, sugerimos que não venham. Olha, não é seu momento. Não podemos te aceitar na mentoria porque a gente teme que você não obtenha os resultados. E desta maneira, não é interessante para nós. Alguém investir o seu dinheiro na Ânima Mentoria e passar 4 meses recebendo esses conhecimentos e ferramentas e não obter resultado, é uma perda de dinheiro e de tempo. E nosso também. Tudo aqui custa dinheiro. Tem valor. Então, como tem valor, nós queremos que seja acessado pelas pessoas que também darão o devido valor. E quem dá o devido valor é aquela pessoa que está pronta para implementar. Se a pessoa não está pronta, ela não sabe a valoração de tudo isso. É por isso que ela não implementa. Então, nestes casos, nós dispensamos a pessoa. Nós realmente nos recusamos a aceitar pessoas que tendem à procrastinação. As demais, por favor, clique no link da bio, no Instagram, clique em seguida no botão Ânima Mentoria e vem para a Ânima promover a tua saúde e combater esta ou essas doenças crônicas que estão te fazendo sofrer. Bem, eu encerro por aqui hoje, agradecendo a você que esteve ao vivo comigo e também a quem vai ver esse encontro posteriormente. E te espero na próxima terça, às 19h30. Até lá!